Olá, eu sou Bárbara Aguiar, idealizadora do Administração do Direito, e para estrear o Papo de Controle estamos com a Tatiana Hortêncio, controller jurídica da Gaudenio Santiago Advocacia, que é o escritório aqui de Fortaleza. Mas antes de iniciarmos o papo, eu quero informar para todos aqueles que se inscreveram no Papo de Controle que eu vou chamar, a intenção, o objetivo é chamar todos, mas eu devo respeitar uma ordem cronológica, então é só aguardar que eu vou entrar em contato. Tatiana, muito obrigada pela tua presença, pela tua participação e vamos iniciar aqui o Papo de Controle. Queria saber um pouquinho da tua vida profissional, da tua trajetória no início da advocacia até chegar na controladoria. Como é que foi esse teu percurso? Primeiro, agradecer o convite de estar participando do quadro. Eu fiquei muito feliz de saber que tem gente igual a mim, né, com as mesmas dificuldades, as mesmas os mesmos dores, problemas, as mesmas dores. E difundir o assunto é muito importante. Então, obrigada pelo convite. Eu te agradeço. Meu nome é Tatiana Hortêncio. Eu comecei como advogada, como todo mundo começa, né, recém-saída da faculdade. Consegui entrar num escritório de advocacia. Eu não tinha nem tirado a OAB ainda, mas foi para trabalhar já como advogada. Você já era bacharel ou não? Já era bacharel e faltava tirar a OAB, mas mesmo assim aconteceu do escritório estar precisando e tudo, e a gente começou o trabalho. E lá eles usavam na época um sistema chamado DataJúri. Então, peraí, você já entrou na área, digamos, da controladoria? Não. Ou não? Entrei como advogada, entendi. para cuidar de uma carteira específica de processos. E aí eu comecei a cuidar dessa carteira de processos, a gente começou a peticionar, organizar e tudo. Só que depois de uns 2 anos trabalhando com esse sistema que não era bem preenchido, era falho, e eu sempre fui muito organizada, eu sempre gostei das minhas coisas antecipadas. Eu já tenho um perfil do controle. Sempre gostava de fazer os meus prazos antecipados e gerir a minha equipe, que acabei ganhando uma equipe com o tempo, uma carteira maior de processos, até virar coordenadora. Então eu tinha até o meu DataJúri móvel, que a gente chamava, que era anotava tudo no papelzinho, porque o pessoal não usava o sistema, gostava do papel, então eu tinha que transferir tudo para o papel. Né? Então, assim, depois desse tempo, reunido com os sócios do escritório, a gente entendeu que estava na hora da gente cuidar do sistema. A gente demorava 1 mês para fazer um relatório grande, mas 1 mês é muito tempo para fazer um relatório. E o sistema já lhe dá um respaldo, né? Exato. Alimentando o sistema corretamente, os relatórios já saem. Já sai. Num clique, eu não vou dizer que é num clique. Não né? São Porque vários. a gente precisa tratar algumas células e tudo, informações para ter a certeza de que tudo está correto. Mas deixar aquilo mais automatizado. Então a gente começou num teste chamado setorização do escritório. E aí fomos dividindo o escritório, só o setor de peticionamento inicial, só o setor de contestação, só o setor de recurso. E o meu setor era o setor de cadastro. Não, ainda tinha também a nomenclatura da controladoria. De controladoria. Mas era o início ali da tentativa de organizar, automatizar, conferir o que todas as pessoas estavam fazendo. Sistematizar o processo. E aí nesse teste, porque tudo é teste, a gente também entendeu que setorizar a coisa não era tão interessante no processo, porque quem fez a contestação vai saber muito melhor fazer o recurso. E aí a gente desfez a setorização, mas manteve o setor de cadastro. Porque virou um setor essencial para a organização dentro do escritório. E aí, com o tempo, a gente foi melhorando, chegou o nome Controladoria Jurídica, até que as coisas caminharam no momento, né, que a gente realmente chamou aquilo de controladoria jurídica. E aí que você se percebeu como controller jurídico. Foi nesse momento da setorização. Começou a setorização e disse, não, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Mas você teve alguma crise? Eu sou advogada, eu estou nessa função de gestão. Existe. Inclusive existe até hoje a crise, né, porque
A gente sabe que advogado, ele só se sente advogado quando ele vai para audiência. Ele só é considerado e visto como advogado quando ele peticiona nos processos dele. Quando ele parte para fazer uma atividade administrativa, ele já não é visto como advogado. É uma questão mais de cultura, né? Que aí Exato, a gente está e é isso que a gente está fazendo. Até porque, hoje em dia, aquele profissional que tem um perfil mais empreendedor, um perfil mais sistemático, ele a tendência é que ele seja mais procurado no mercado, né? Exatamente. Aquele intraempreendedor que a gente chama, é aquele que tem como se o negócio fosse dele, né? Exato. E o perfil do controle, ele tem muito isso, porque ele precisa conhecer as áreas complementares. É gestão de pessoas, é processo, é até administração, né? Também. É também processo civil, é assim, então é muito complexo, né? Entender os clientes que a gente trabalha, sabe? Eu acho que entender a sistemática do escritório, fazer um bom gerenciamento das pessoas, investir num bom sistema, ou bons sistemas, porque às vezes a gente acha que é bom no financeiro, não é bom no processo. Então, integrar tudo isso é muito importante para que a gente tenha no final uma coleta de dados com qualidade, para auxiliar numa decisão estratégica ou se aquela carteira de processo vai ser ainda viável para o escritório, né? Porque nem tudo é bom. Então a gente precisa tem que dar uma filtrada, né? Precisa e é muito importante também a gente falar nesse assunto, porque tem muita gente que acha que controladoria é só controle de prazo, é como se fosse uma agenda. Mas, pessoal, não é agenda, né? A controladoria é um setor puramente estratégico. Por quê? Através da adequada configuração do software de gestão, a correta, porque o controle, ele fiscaliza se toda a equipe está alimentando direitinho esse software. Por quê? Porque ele tem a visão que, se for alimentado dessa forma, eu não vou conseguir gerar um relatório que me dê dados suficientes para eu trilhar meu planejamento, né? Então, essa visão sistemática, o controle, ele tem. E aí a gente até falou um pouquinho da importância da controladoria jurídica. Para você, o que é que te encanta na controladoria? Qual é a importância de um escritório, departamento jurídico investir nesse setor? A controladoria jurídica, para mim, eu já falei isso algumas vezes para alguns colegas, é o coração. É o que mantém o escritório funcionando num perfeito sistema de engrenagens, assim. Então, investir nesse setor é você saber que os teus dados estão corretos, é saber que os teus procedimentos estão sendo cumpridos, é saber que você vai conseguir identificar problemas, porque quando a gente não consegue identificar os problemas, esses problemas vão se acumulando e você não consegue matar eles no comecinho, né? Então vira um problemão. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Então acho que investir nesse setor é você ter segurança. Acima de tudo, é ter segurança nos procedimentos que você tem dentro do seu escritório ou departamento jurídico. E para aqueles que ainda estão em dúvida ou querem começar na carreira de controle, né? Tem muita gente que não se identifica com a advocacia, digamos, clássica, peticionamento, audiência, diligência. Então, para aqueles mesmos que querem investir na carreira, qual dica você dá para esse tipo de pessoa? Olha, a dica é a seguinte, que eu não tinha isso quando eu me formei, né? Então a gente vai aprendendo muito na marra mesmo. É você trabalhar outras matérias, é você estudar um pouco de gestão, é você estudar um pouco de empresarial e negócios, porque acaba que os seus clientes são empresas, na maioria, né? Quem não atende pessoa física. Então é você ser multidisciplinar, entender um pouco de cada coisa. Para quem quer ser controle, tem que ter o processo civil afiado, sabe? Você tem que saber os prazos, você tem que saber a sistemática, a dinâmica de um processo. E isso é muito importante. Se eu fosse começar tudo de novo hoje, sairia da faculdade, iria fazer uma especialização em processo civil, um curso de gestão, negócios, para poder melhorar essa visão, até de contabilidade. Investir em áreas complementares, né? Exatamente. Contabilidade, quando a gente começa a fazer auditoria, a gente sabe e sente que a gente precisa falar a mesma língua que eles, né? Que o cliente, os contadores. E aí você vê a importância, né? De como o controller, como a Tatiana falou, precisa de diversas áreas de formação, não é só
controlar prazos, né? Isso é muito Com importante a gente certeza. deixar muito claro aqui. Com certeza. Então, você tem algum livro que possa indicar para aquelas pessoas que estão querendo ter mais conhecimento na área de controladoria? Aquele livro que para você foi um divisor de águas, digamos assim. Olha, a Bíblia, né, que a gente Bíblia. chama, é o livro de controladoria jurídica da Samantha Albini, que ela traz alguns insights, informações interessantes para quem é principalmente de escritório de advocacia, Esse que é daí esse que ela aqui, tá ó. mostrando. Muito, muito bom. E sem esquecer do complementar nas outras áreas, né? Procurar livros de gestão, inteligência emocional, porque você acaba tendo que tratar com pessoas. É a parte de negócios, a parte empresarial, isso tudo, se procurar nas livrarias, vai ter muita coisa legal. Processo, é muita coisa Isso, que a gente... indicadores, o BI que a gente está acostumado aí já a usar, e é muito importante. Pois, muito obrigada, Tatiana, pela tua participação. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Papo de Controle. E você quer dar alguma palavra? Eu só queria agradecer mesmo, e eu fico, de novo, muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da trajetória, falar um pouquinho sobre controladoria jurídica. E quem tiver dúvida, manda. Pronto, né? eu vou Quem deixar quiser também, conversar. Eu vou deixar também aqui o nome do perfil do Instagram da Tatiana, certo? Eu tenho certeza que esse papo de controle foi muito enriquecedor, porque assim como nós da controladoria temos essas dificuldades, principalmente de como lidar com essa nova função, né? Isso. Que tem agora essa nomenclatura, porque antes não tinha nem nome. Eu tenho certeza que vários controles se identificam com tudo que a gente está aqui falando. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo Papo de Controle. Tchau, tchau!